Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, estamos aqui no Brain Session, a primeira edição de uma série de podcasts que o Brain, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia da Algar Telecom, nós estamos preparando aí essa seleção de pessoas do ecossistema, atores que têm aí um movimento, que se posicionam com inovação, com todo esse contexto, para trazer aqui um pouquinho da fala de vocês, vivenciar um pouquinho do momento que vocês estão passando, linkando com assuntos do futuro, do presente, né? Pensando sempre em inovação. Nós temos aqui duas pessoas ligadas ao tema. E aqui eu já fazer uma introdução. Meu nome é Marco Aurélio Chaves. Hoje eu estou como diretor da Venture Builder, que é a Algar Telecom Venture Builder, é um braço de CVB do Grupo Algar, da Algar Telecom. O Brain é o nosso ICT, o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, então onde nós desenvolvemos inovação corporativa para o grupo, para o mercado externo, desenvolvemos ali o Open Innovation. Então a gente trabalha muito essa interação entre produto, mercado, desenvolvendo novas soluções para a Algar Telecom, para se perpetuar aí por mais 68 anos. Nós já somos uma empresa sexagenária. Enfim, então, sem mais delongas aqui, já agradecer a presença de vocês. Eu vou aqui apresentar os nossos entrevistados de hoje do Brain Session, né? Então, para a gente começar aqui, eu estou com o Serafim. O Serafim, ele é professor, escritor, músico, podcaster, né? Nós temos aqui um co-hoster também, se já quiser trocar aqui, a gente Os três, né? Os três, exatamente, né? Tem um livro também, que é O Poder da Inovação, né? Seria interessante a gente já mostrar aqui. Isso aí. Depois, no finalzinho, a gente pode deixar aí o local onde adquire o livro. Se quiser entregar alguns já autografados, também já seria interessante. Perfeito. Hoje está como diretor de marketing e comunicação da 3M. Eu acho que quando fala de inovação, 3M, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, vem à nossa cabeça, né? Serafim, muito obrigado pela presença, é um prazer aqui. Marco, obrigado pelo convite. E Alberto, é um prazer a gente bater esse papo aqui. Uma honra participar ainda de um dos primeiros programas estreando o Brain. E eu já estive lá em Uberlândia, né? Legal. Conhecendo um pouco da Algar, a potência dela. Então, um privilégio poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência em inovação. Fantástico, eu que agradeço. E o nosso segundo convidado, Alberto Reutemann. Ele é diretor caótico da Escola do Caos. Isso. Cofundador e autor e palestrante com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, né? Também temos um livro. Ei. Então, por favor, já... Isso aí. Sempre é bom, né? É sempre bom. Muito obrigado, Obrigado, Alberto. Eu acho que também o seu contexto, a sua experiência de vida será extremamente benéfica aqui para nós. Uma honra. Um abraço para você, Marco, Serafim, nossos amigos da Algar, saudade de todo mundo de Uberlândia. Então, em breve estaremos aí também. É isso aí, muito obrigado. Bom, pessoal, começando aqui a interação, nós vamos destinar aqui algumas perguntas, sempre pautadas no contexto de inovação, esse é o nosso propósito aqui. E eu já começo com o Serafim. Serafim, dentro do seu escopo, dentro da sua longa trajetória de trabalho relacionado à inovação, né? Como que você entende que o posicionamento das empresas em relação à inovação exerce influência no futuro do trabalho hoje? Nós estamos percebendo que as profissões do futuro, muita automatização vai acabar com muita coisa aí, enfim, essa nova geração ela vai ter que pensar de forma diferente de como conquistar o futuro, né, dentro do trabalho, enfim. Traz um pouquinho do seu contexto, por favor. Com o maior prazer. E eu vou começar explicando como eu entendo a inovação, né? Que é um processo de criação de valor, de forma bem sintética. O que é inovação? Não é só o novo pelo novo, não é a coisa, seja revolucionária, disruptiva, incremental, a mudança por si. Ela precisa gerar um valor que seja percebido e impactar resultados. Bom, considerando inovação, outra coisa que nas minhas quase 1000 palestras que eu saí peregrinando pelo Brasil afora,
eu gosto de também desmistificar, romantizar, porque a gente sempre precisa de paixão, mas desmistificar um pouco que inovação não é um fim em si mesmo. A gente não faz inovação per se, porque alguém falou, porque o palestrante disse que a gente vai desaparecer. Antes disso, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e os sinais, as tendências, e aí a gente vai imaginar que existe um cenário possível e um que é mais provável de que aconteça, e nós, nas nossas funções como profissionais e como líderes de empresas, a gente precisa construir um mapa para um futuro desejável dentro de um cenário provável. Exato. Então não é, na 3M, por exemplo, lá, as pessoas não chegavam lá com post-it diariamente com uma nova ideia. Vamos inovar. Não é assim que funciona. 99% dessas inovações que transformaram empresas, as grandes empresas, como a Algar, inclusive, existe um mapa dentro de um cenário que é provável e as pessoas vão construindo. Eu gosto muito, uns colegas de Campinas lá, a Inventa, que é uma consultoria, que ela fala, né, é uma ponte para o futuro. A inovação é uma ponte para o futuro. Então, qualquer coisa. Se a gente está falando de educação, como a Escola do Caos, você vai falar muito melhor que eu essa história. Eu também sou professor. Bom, o que está acontecendo? Quais são os sinais? Como é que estão mudando a própria forma de capturar o interesse, de motivar na educação? Que ferramentas tem? Que plataformas tem? Que canais? Que linguagens? Bom, aí você olha tudo e aposta em prioridades para construir sua ponte. Exato. Na 3M, a mesma coisa lá. Tipo, o que está acontecendo no mundo do post-it lá? Será que as pessoas vão ainda escrever no futuro? Então a gente precisa entender e começar a construir qualquer segmento que a gente esteja. É assim que funciona. A gente faz a ponte para o futuro. E se a gente olha para o futuro do trabalho, é a mesma coisa. Quem trabalha diretamente com isso, a gestão de pessoas, ou os líderes todos que recrutam, que retêm, que motivam, inspiram, criam organizações. Então elas precisam entender o que está acontecendo neste mundo. E daí, eu adoro puxar essas frentes para longe de produtos e serviços, etc. A gente está falando gestão de pessoas. Quando eu entrei na companhia, as pessoas ficavam como eu, ficaram 3 décadas na 3M. E no Banco do Brasil, ou no Itaú, enfim. Não vão ficar mais. A forma de contratação, né, é outra. Os propósitos, o que as pessoas querem, a flexibilidade está acontecendo, a necessidade de ser um ambiente de trabalho flexível e que valorize a saúde mental e a autonomia, a questão de diversidade e inclusão. Logo, as organizações e os líderes, né, todos têm que trabalhar em inovação aplicando nessa frente. Como é que a gente consegue adaptar todas essas variáveis no espírito do tempo que a gente está enxergando, mapeando, identificando e estudando? Isso é aplicar a inovação e o seu impacto no futuro do trabalho, que vai ser muito diferente do que é hoje e é completamente diferente de quando a gente começou a trabalhar, né, Alberto? Exatamente. Exato. Muito fala-se da automatização, né? Mas não é só a automatização por si só, o futuro do trabalho. São outros skills também que o mercado vai precisar de ter, né? O próprio hard skill, soft skill ser mais aflorado ali dentro de alguns aspectos, dentro de algumas automatizações, dentro de alguns segmentos de mercado. Então, é muito bom esse paralelo seu com a ponte, porque o papel do hunting também é muito importante, né? De ficar previsão do futuro, ser mais preditivo e encontrar estas arestas para que as pessoas consigam trilhar o seu caminho, né? Muita gente tem esse propósito aí para encontrar um propósito a longo prazo dentro do seu segmento. Alberto, aí falamos um pouco, o Serafim deu esse contexto de futuro do trabalho. Agora vamos trazer um contexto das empresas em si. Uhum. Como que você vê aí, como que as empresas estão se preparando para um futuro? Eu gosto de falar que o futuro já é presente, né? Exato. Mas existe aí um passo também a longo prazo que as empresas precisam ter ali um corte nas suas arestas, pegar o manche ali do navio e pegar um caminho mais voltado para esse futuro promissor. Traz um pouquinho do seu contexto dentro da escola, né? Porque hoje também lá vocês implementam
esse mindset futurista também é importante você trazer sua visão. Eu acho que a gente está vivendo um mundo bem curioso, né, Serafim e Marco, porque as empresas elas querem inovar, mas ao mesmo tempo essa vontade de inovar é quase que proporcional ao medo de inovar. Exato. Né? Então tem uma vontade absurda, mas a hora que você chega e inova de verdade, muitas empresas falam assim, olha, eu acho que isso é too much para mim, vamos com calma. E propõem muito mais inovação incremental do que inovação radical, disruptiva. Eu acho que só essa girada de chave já é interessante para as companhias perceberem que o que as trouxeram até aqui não vai ser o que vão levá-las aonde elas querem. E isso é algo de disruptivo das nossas gerações, né? Os nossos pais, nossos avós trabalhavam em empresas com formatos muito parecidos. E as empresas que a gente trabalha hoje, que os nossos filhos estão começando a trabalhar, já são empresas completamente diferentes. E a tendência é que a gente tenha empresas cada vez mais diferentes. Então, eu acho que um grande exercício do processo de inovação além de fazer testes, além de questionar determinados status quo, é se permitir criar a inovação, exatamente como o Serafim falou. Como é que eu gero um pouquinho mais de valor? Eu tenho um amigo que é o Eduardo Zugaib, né? Ele tem um livro fantástico chamado A Revolução do Pouquinho. Então, a inovação ela não precisa ser absolutamente surreal. Eu gosto do conceito da sagacidade, que é um conceito muito legal. O Adam Grant agora, né? que é o próximo palestrante da ATD, né? Maior congresso mundial de educação, mas também de inovação, né? Ele fala que o conceito de sagacidade é saber procurar inovação. Então, agora que a gente está batendo papo aqui, tem talvez um garotinho lá no sul da Polônia criando um aplicativo que pode ser interessante para a 3M, pode ser interessante para a Escola do Caos. Se eu souber procurar inovação, eu estou sendo sagaz. Eu estou economizando tempo, dinheiro, energia, várias discussões. Eu chego para vocês e falo, vamos inventar um aplicativo? Eu falei, claro, quanto vai custar? 1,5 milhão. Leva 6 meses, mas a gente tem outras prioridades, né? Como diz o próprio Jeff Immelt, né? Você tem que ser ambidestro, trabalhar em inovação e ao mesmo tempo eficiência. Exato. Mas se a gente for sagaz, é uma nova forma de fazer a inovação. Por quê? Porque tem muita gente que tem medo de ser o first mover. Né? A teoria do Oceano Azul se aplica bem aqui. Né? Você vai ter todos os louros, mas você vai gastar uma baita grana, pode não dar certo, pode errar. Então eu acho que as empresas, eu não vejo hoje muita empresa querendo inovando, eu vejo elas muito querendo inovar. Então tem muita oportunidade para a gente testar. Eu acho que ainda tem muita gente ainda com uma mentalidade mais cartesiana e cria área de inovação. Será que... É legal te ouvir, né, Serafim? Será que vale a pena ter uma área de inovação e, de repente, deixar toda a responsabilidade de inovar para uma diretoria ou, de repente, fazer com que toda a empresa inove, né? Nós estamos vendo alguns movimentos assim, né? Algumas empresas... Diretoria de inovação. Exatamente. Eu, particularmente, estou comentando, eu prefiro sempre... que inovação, ela, como a gente falou, cada um, e quem está escutando a gente na sua área, você está construindo com seu time uma ponte para o futuro? Isso. Então, todas as áreas e todas as funções, contas a receber, legal, logística, despacho, é criar valor naquele teu processo. Então, é uma missão de todos. O que eu acho que, às vezes, você pode ter lá uma área catalisadora, já que todo mundo é treinado no curto prazo, Então, a área, mas ela não é responsável pela inovação, ela é catalista, minha opinião. Não, quem fala isso é o John Call, né? O John Call no Vale do Silício, hoje ele é um cara que chamam ele de serial innovator, né? Ele fala isso, talvez a sinergia da inovação, porque uma inovação, ela não é composta por uma ideia brilhante, são 4 ou 5 ideias que vão se estruturando, o Adam Grant fala isso também, né? Ao longo de 5 anos. Então, se tiver alguém que tem essa energia, aí a empresa cresce. Exato. E todo mundo tem aquele contexto de inovação, é o que você trouxe aí. Nossa, vamos impactar grandiosamente uma área, porque trouxe uma inovação. Cara, se você mudar uma chave, virar um processo, automatizar alguma coisinha ali, mínima que seja, pode causar um impacto gigantesco numa empresa. Efeito borboleta, né? Exatamente. Recentemente eu ouvi de uma empresa aí que precisava de economizar 2 litros de água dentro do seu processo produtivo. Cara, 2 litros de água. Isso a longo prazo, imagina o impacto ambiental que isso não traz para a empresa, né? E ela estava buscando inovação para isso. Então, desmistificar também um pouquinho dessa questão de tudo ser grandioso, tudo ser, nossa, maravilha, vamos criar uma nova SpaceX da vida, enfim. Então, é bom trazer esse contexto porque também eu acho que coloca a galera na mesma página, traz para a realidade, né? Principalmente as novas gerações.
o pessoal está vindo mais digital, né? Essa galera já vem com o mindset, o chip já veio programado diferente, então é bom vocês trazerem esse ponto aí. Acho que uma perguntinha agora para ambos aí. Vamos tentar trabalhar agora um bate-bola. Pensando na agilidade, né, que o mundo se transforma hoje em dia, tanto no âmbito da tecnologia como nas relações de trabalho, de pessoas, enfim. Vocês acreditam que o emprego, vamos jogar um cenário aí, 2040, realmente vai existir de uma forma que nós vivemos hoje, ou vai ter uma disrupção muito grande na forma de gerar valor para as pessoas, o emprego, carteira de trabalho, como que vai ser isso? Vocês conseguem trazer uma linha de futuro? Vai lá, Serafim. Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão, Mas aqui, eu queria trazer $1 milhão de bitcoins, hoje vale mais. Bitcoin, hoje vale mais. É verdade. Então, eu, pessoalmente, quando eu escrevo e prego e palestro e ensino, a parte do futurismo não é aquela que mais me encanta, não é a minha área de expertise. E por escolha, eu obviamente tenho que conectar, entender, até minha resposta anterior para falar que a gente tem que entender sinais e foresights e tudo, claro que precisa. Mas eu, pessoalmente, eu sou um cara muito mais da cultura e da estratégia de criação de valor. Para todo mundo que se pudesse escutar alguma coisa que eu falo, amanhã, na minha área... E não sabia que lá em 2037 vai mudar. Puta, cara, o que eu faço com 2030? Não sei. Claro, eu tenho que caminhar, né? Mas enfim. Dito isso, não sou o maior especialista no assunto. Mas eu pergunto, vai ser totalmente diferente do que a gente tem hoje. Totalmente diferente. As relações de trabalho que já estão mudando hoje. Então a gente fala muito da tal da gig economy, né? Que já é uma relação dos últimos tempos, mas será que o meu filho, meu neto lá vão ter lá carteiras de trabalhos e relações de trabalho estáveis? Provavelmente não. As carreiras, eu já tentei praticar isso na minha vida, não por uma visão de imaginar o futuro, é que está dentro de mim essa inquietude, né, de buscar, então fazer carreiras paralelas, como eu tenho, e múltiplas, que é uma outra realidade, né, desses tempos, eu acho que é importante. A questão de desenvolvimento contínuo é uma coisa do ser humano para se sentir bem-estar, inclusive a tendência de expansão. Então hoje a gente pode dar nomes bacanas, o lifelong learning, lifelong change, transformation. Mas o fato é, quando eu estudei publicidade na faculdade, cara, não tinha computador, não tinha rede social. Então, né, faz uma transformação e disrupção, né, que é diferente. Disrupção não é igual a inovação, né, radical, tem um conceito, mas muda tudo. Então se eu não continuo me expandindo e aprendendo e tudo, enfim, no futuro as pessoas falam muito quais são as novas funções que vão existir, né, novas profissões que não existem. Então você abre lá o Google, qualquer buscador vai encontrar profissões lá, terapista de robô, sei lá, enfim. Eu não ligo muito para isso, mas eu sei que vai ser totalmente diferente. E a gente vai ter que sempre estar conectado em se transformar, em aprender e entender que naquele espírito do tempo, o que causa impacto e como eu preciso me capacitar e me desenvolver. Hoje eu gosto, para passar aqui para o Alberto, o que você acha, mas é outra coisa que eu me dedico muito nessas transformações de soft skills que você falou. O Fórum Econômico Mundial, vira e mexe, todo ano publica lá, essas são as competências valorizadas para o futuro, que não é 2040 ainda, mas mais perto ali e tal, mas para a gente se mover. Eu gosto de ver essas, e acho que sempre assim, algumas competências que a gente chama hard, né, mais técnicas, elas vão ser importantes? Vão continuar sendo importantes. Para você entender, assim, analisar o raciocínio crítico, analítico, a comparação de cenários, a gestão de processos, de projetos, que é um negócio super atual e contemporâneo, isso é importante. Mas, felizmente, eu adoro, porque eu sou um humanista de carteirinha, gosto muito dessa visão da gente ter que desenvolver a parte da criatividade, que supostamente no futuro, mesmo com o IA, tem gente que discorda, mas mesmo com o IA, criatividade ainda vai ser, né? Eu largo o repetitivo, vou para uma coisa criativa. Eu vou precisar ter inteligência emocional e lidar com
resiliência para enfrentar situações, o aspecto colaborativo. Adoro e me dedico a estudar e ensinar essas competências que serão mais importantes para o futuro do trabalho. Eu concordo também. Eu acho que a gente vai ter transformações radicais, né? E eu acho que cada vez mais o intervalo dessas transformações radicais vai ser menor. Eu acho que durante muito tempo a gente tinha muitos anos entre uma grande transformação e outra, né? Então eu me lembro quando chegou o DVD, né? O DVD mudou radicalmente a forma da gente ver filme, né? Era um disco, criou-se o mercado da pirataria, que substituiu o mercado das fitas cassetes, que prevaleceu durante muitos anos. E de repente chega a Netflix. Hoje a Netflix tem 78 concorrentes. Né? O Google tem mais de 3 mil concorrentes pelo planeta. Então, isso é uma forma da gente enxergar que se engana quem pensa que a gente vive uma revolução tecnológica. A gente vive uma revolução antropológica. A tecnologia acompanha o avanço das ambições humanas. Você falou de humanismo, é exatamente isso. A gente entender um pouco como funciona a cabeça das pessoas e antecipar esse Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Exato. Então, se eu enxergo como é que é o espírito do tempo daqui 5 anos, como disse o Serafim, eu já começo a ter um investimento interessante no meu jeito de trabalhar. Eu acho que a gente vai ter menos emprego e mais trabalho. Eu acho que não faz sentido mais ter esse lance da carteira de trabalho tradicional como a gente conhece, materializado em uma série de benefícios. Por um lado, você esfola o empresário, por outro lado, você vê um colaborador que muitas vezes fica preso. Eu acho que a gente tem ainda que caminhar, eu acho que muitas profissões vão mudar. O Rohit Bhargava, que é um autor incrível indiano, lançou um livro chamado Metatrends. Ele fala que nós vamos ter 12 profissões. A geração Y, Millennials, está chegando, vão ter 12 profissões. A gente foi estimulado pelos nossos pais a entrar numa empresa e ficar 50 anos, e virar presidente, e se aposentar. Não faz sentido. Então, eu acho que tem profissões que tem que se preocupar. Como, por exemplo, a gente vai ter agora o advento do Web3. Quem conhece mais de Web3 conhece há 8 meses. Você vai ter o Web3 chegando com força, embedado dentro de um blockchain. Não vai fazer sentido o cartório, o despachante, né? Os corretores de seguros, os corretores de imóveis já estão sentindo com a chegada de novas tecnologias que acabam colocando o comprador e o vendedor. Eu comprei um imóvel uma vez conversando com um aplicativo, com um vendedor. Preciso do corretor? O corretor vai ficar chateado com o que você está falando. É a realidade. Esse é um ponto importante. Daqui a pouco vai chegar os carros autônomos. O que vai acontecer com os motoristas de Uber, que já engoliram os motoristas de táxi? Meu filho me perguntou recentemente, a gente estava conversando, né? E aí foi muito interessante, porque alguém perguntou para o meu filho e falou assim, Léo, você sabe o que é o táxi? E aí ele virou e falou assim, táxi é um Uber clandestino. Olha a visão diferente, né? Ele falou assim, não, táxi é um Uber que não quer ter liberdade, ele quer ficar preso. Olha, é diferente o jeito de ver a vida. Então, se a gente interpreta o Zeitgeist, a gente começa a ver que a relação capital-trabalho que o Marx preconizou há 100 anos atrás já vai mudar completamente. Não é mais uma relação capital-trabalho, é uma relação parceria. Exatamente. E algumas áreas vão sofrer mais ainda, porque recentemente eu vi de uma AI que já consegue analisar processos jurídicos e dar ali um parecer, obviamente com menor intensidade ali, né? Não são processos grandiosos, né? Mas, cara, já elimina ali talvez um paralegal, né? Um advogado ali que está ali na toda primeira profissão instância. Está na berlinda. Toda profissão. Exatamente. Advogado, médico, dentista todas. talvez não, mas pode ser. Eu posso fazer, de repente, comprar uma impressora 3D, né? E fazer uma prótese em casa e levar para alguém colocar. Sei lá. Acabaram os protéticos. Exato. Não, gente, se nós ficarmos aqui imaginando profissões e aplicações para o futuro, a gente fica 3 dias aqui gravando podcast e não vai repetir nenhuma ideia que nós teremos aqui. Agora, trazendo um pouquinho aqui, Alberto, a gente comentou um pouquinho de hard skill, soft skill, mas dentro da sua visão, você como um professor, tendo uma escola dedicada a todo esse contexto, os skills, quais serão os skills primordiais para essa visão de um futuro do trabalho? O que você acha que... Muito se fala que diploma, né, não vai precisar mais, o Google já não contrata por currículo, né, e sim
algumas outras competências ali, enfim. Eu vou dar 3 competências na minha visão, que eu acho que acabaram os diplomas, o que não significa que a formação não seja importante. Claro, né? sem dúvida, tem um site concordo. muito legal chamado edx.org, que ele dá cursos de Harvard, Stanford, Sim. INSEAD, de graça. Você só paga se você quiser o diploma. Exato. Então você vê, virou opcional. Eu acho que são 3 grandes competências. A primeira delas, que eu acho que a gente vai precisar pensar bem, a gente vive um mundo que concilia abundância com escassez. Né? O Peter Diamandis, da Singularity University, fala que hoje você recebe o equivalente, a quantidade de informações em um dia equivalente ao que os nossos avós recebiam em 70 anos. Né? Então, o Raul Santelena, que é o responsável pela marca do Itaú, que está lançando o livro Marcas Viscerais, ele fala que hoje você recebe por volta de 1.500 inputs de marca por dia. Só que só tem capacidade cognitiva de digerir 15. Então, eu acho que a primeira competência é a gestão da complexidade. Tudo está se transformando. Né? O Domênico de Masi fala que vai ser diferente, um profissional vai ser mais valorizado que o outro se ele souber reagir mais rápido do que o concorrente. Então, eu acho que fazer a gestão da complexidade num mundo com tanta informação nas nossas timelines, nos nossos stories, eu acho que é uma competência fundamental. A segunda, crucial, rapidez no processo de aprendizagem. Se eu aprender mais rápido que o outro, eu vou me diferenciar. Então não basta reagir rápido, eu preciso entender como eu aprendo, e se eu aprender mais rápido do que o outro, eu vou me diferenciar. E acho que isso é crucial para uma empresa que quer se crescer, para nós que somos profissionais. E o terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é a inovação. Gerar valor, agregar valor, questionar, ter a capacidade de criar excelentes alinhamentos estratégicos e parcerias, sabe? Não ficar simplesmente preso ao seu ramo de atividade. Entra numa livraria, compra um livro que você nunca imaginou ler, entra na Netflix, assiste uma série que você nem imaginava, o Spotify vai ver uma música de uma banda de rock pop inspirada em tango. Abra a cabeça. Inovação, gestão da complexidade e aprendizagem mais rápida. Eu acho que é crucial isso. Eu ouvi um CEO falando, se quer se diferenciar, aprenda mandarim e aprenda linguagem de programação. Eu tenho dúvidas, viu? Ele foi bem radical. Mandarim eu tenho certeza que não. Mandarim também tenho certeza que não. Programação também não tenho dúvida, porque daqui a pouco muda tudo. O no-code também está vindo aí para ajudar, né? Discordo dele. Mas assim, dentro do segmento dele, talvez ainda encaixe, né? Exatamente. Eu gostaria de acrescentar porque você falou coisas que eu concordo completamente, tem as várias outras competências aí famosas, e gosto de uma para gente, quem está escutando, sempre a história do autoconhecimento, né? Que a gente está indo para uma época que isso passa a ser valorizado. Então, quando a gente está ensinando liderança, por exemplo, hoje a gente fala assim, primeiro tópico é a liderança de você consigo mesmo, né? Liderança é sempre você com um grupo, mas na verdade, capítulo 0, você se entender. E isso para a tua própria felicidade e bem-estar, né? Então, quem é você? Como é que você colabora? O que te move? O que te inspira? Eu vou fazer isso porque está no zeitgeist e é a moda e a oportunidade? Ou isso é uma coisa que realmente está conectada com a tua crença, com o teu propósito, teus propósitos? Nunca falo no singular isso aí. Com os teus talentos para serem aplicados e gerar impacto no mundo. Então, isso é muito importante. E você pode fazer isso de 1000 formas, hein? Pode ser por meditação, por filosofia, por psicanálise, por terapia. Cara, escolhe. Eu uso algumas. E estou tentando fazer isso desde que eu tenho uns 15 anos, pelo menos eu trago para ser uma pessoa melhor, que impacta melhor, que inova melhor e que colabora melhor com a minha equipe para a gente poder caminhar no mundo que está se transformando o tempo inteiro, né? Exatamente. Perfeito. Relações humanas. É uma qualidade que vai exigir cada mais, não só do CEO, de executivos, enfim, mas também das pessoas que se correlacionam ali dentro do trabalho. Vocês conseguem enxergar hoje um mundo da inovação sem esses touch points das relações humanas sendo bem, digamos assim, aflorado, né? Porque hoje empresas são feitas por pessoas, negócios são feitos por pessoas. Nós fazemos negócios, a gente se vende o dia inteiro, né? Então, essa questão, traz um pouquinho para o nosso público aí, como que uma pessoa mais introvertida, como que ele consegue trazer essa relação humana mais aflorado para se dar bem no mercado de trabalho, nas profissões do futuro? Bom, eu acho que isso vai ser regra do jogo sempre, né, Serafim e Marco, porque
Dentro do ambiente corporativo, você vive uma arena política, né, de interesses. E é muito difícil você conseguir prosperar ou defender uma ideia se você não tiver a habilidade, em primeiro lugar, de fazer mapeamento de cenários e conseguir fazer a gestão política, né, fazer alianças estratégicas, né? O brasileiro, por exemplo, ele tem um problema em fazer alianças estratégicas com as pessoas. Ele acaba ficando muito nos guetos, nas panelas, almoça sempre com as mesmas pessoas, vive naquele ecossistema pequeno, né? Inclusive, quando perde o emprego, só pode ligar para as pessoas que ele conhece dentro da empresa que ele saiu, né? Então, eu acho que uma das grandes aspectos diferenciados de algumas pessoas é a capacidade de gerar novas relações o tempo todo. Inclusive, tem uma competência muito legal, né, criada pela MWeb, lá do Future Today Institute, que é articulação política. Como é que eu consigo fazer uma inteligência social de pegar a minha comunidade do MBA e apresentar para a galera do meu prédio e apresentar para a galera do meu trabalho? Ou seja, eu sou um grande catalisador ou catalisadora. Então, eu acho que dificilmente, e eu acho que isso não tem nada a ver com a pessoa introvertida, hein? A Susan Cain, por exemplo, escreveu aquele best-seller maravilhoso, O Poder dos Quietos. Os quietos fazem algo incrível, Sim. que é mapeamento de cenários, tomada de decisão, alinhamentos estratégicos. Então, eu acho que é importante a gente confortar a pessoa que tem medo e falar, eu não sou tão extrovertida. A introversão tem os seus benesses também, Claro, seus benesses. Então, agora, é importantíssimo a gente perceber que boa parte do crescimento dentro da pirâmide hierárquica passa muito mais pela relação de confiança do que pela entrega de resultado. Eu vejo muita gente crescendo rápido porque conseguiu gerar uma relação de confiança com a liderança do que necessariamente entregar resultados de alta performance e ganhar um burnout. Você vê isso também, Serafim? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu pego essa questão que a gente está discutindo de relações e ambientes de trabalho porque é super contemporâneo, né? E, de novo, os futuristas, que não sou eu, eles falam muitas vezes que cada vez mais você vai ter um ecossistema lá super digital, muito gerenciado por inteligências artificiais e você, talvez da sua casa, ultra isolado, vai lá e entregar na hora que você quer, de noite, no sábado, lá entrega o seu resultado. E pode isso. Tem até um artigo que eu vi outro dia lá na China, uma empresa de games, dessas que você nem sabe se existe de verdade, ou quão sólida, ou quão duradoura ela será, mas sempre se publica lá. Não, a CEO lá agora é uma inteligência artificial que vai gerenciar. Incrível. Né? Você deve ter visto isso aí. Maravilhoso. Agora, eu pessoalmente, como eu sou um humanista, querendo que o ser humano se evolua e se transforme e tal, mas eu sempre olho com um certo... Eu não sou de forma nenhuma ludista ali para quebrar a tecnologia. Acho que ela tem... sou o cara que trabalha com inovação há 25 anos. De qualquer forma, eu acho importante essa questão. Então, a minha empresa lá, hoje ela inaugurou há poucos meses um modelo de trabalho que chama Work Your Way. Você escolhe de onde você trabalha. Se quer trabalhar de casa, ou remoto, ou né, presencial ali, ou híbrido. Você escolhe o dia que você quer, quando você quer, a frequência que você quer. É bacana. O que a gente está percebendo, e várias empresas aí com essas dúvidas, hein? Eu trago todo mundo de volta, ou eu deixo flexibilidade, mas é segunda e quarta, quero você aqui. Porque existe essa questão muito forte das conexões. Então, acho que todas as organizações que estão lidando com esse tema contemporâneo, como é que elas continuam com todas as maravilhas de colaboração remota, pegar o talento que está trabalhando da Tailândia, vai trabalhar de noite para mim hoje aqui no Brasil, tudo bem, etc. Mas não perca coisas muito importantes que sempre fizeram parte da empresa humana, né? A empresa não uma organização, um empreendimento do ser humano pela Terra aqui. Pertencimento, criação de uma cultura de pertencimento, a questão de colaboração. Hoje, talvez no metaverso daqui a uns anos, a gente vai estar lá parecendo que a gente está junto, tocando, fazendo um brinde aqui, né? Mas vai demorar esse treco e ainda é muito ruim. Não se compara eu chegar lá no escritório e juntar o pessoal, encostar e falar, Alberto, como é que está acontecendo? Estou sentindo. Sinestesia, então, né? como faremos isso? Né? Então, mas as organizações estão debruçadas ali, preocupadas e atuando para ter, inclusive, novas funções. Né? O cara da experiência do trabalho, o diretor de sei lá o que e tal. Porque isso é muito importante. Né? Eu acho que a gente vai viver um mercado de trabalho mais parecido com o filme Her, do Joaquin Phoenix, do que com o Player Number One. Né? Que você vira você coloca um óculos e entra num universo. Isso. Eu acho que o Her você vai bater papo
vai ter uma interatividade maior. Hoje, se a gente fala um pouco mais alto aqui, a nossa Siri entra na conversa, né? Já aconteceu com você? É meio constrangedor às vezes, né? Claro, claro. Ou ela ouve a gente. A galera acha que está gravando. Não, olha, a gente está explicando, é a Siri falando mais alto. Ela entra. Se eu falar mais alto aqui que a gente quer ir para a Turquia, começa a vir push no Instagram. Sim. Então, assim, a tecnologia, ela se embrenhou. Pouca gente sabe que isso é uma opção dos nossos celulares. Se a gente quiser apertar lá uma opção e falar, não escute minha conversa, mas já vem de fábrica essa opção habilitada. Então, a gente permite que a tecnologia se embrenhe. No Vale do Silício, eu tive a oportunidade de ver uma startup que está colocando chip na pele subcutânea dos cachorros e gatos, e por um aplicativo você vai ver, você vai conseguir interpretar se o cachorro está com fome, se ele quer brincar. Então, a gente vai se comunicar com animais. Daqui a pouco um gato, com um pássaro. Então, qual que é o grande próximo passo que a gente vai ter? Né? Tudo está se transformando e ou você fica resistindo, né? E tendo os tradicionais modelos corporativos, ou você começa a promover mudanças o tempo todo nas empresas. Né? Exato. E aí, trazendo um link com isso, essa mudança avassaladora nas profissões, as pessoas não buscando tanto mais essa questão educacional mais tradicional, enfim, como que o mundo da educação vai tentar chegar dentro desse novo olhar do ser humano para o futuro? Como que as escolas, como que os grandes centros educacionais, os grandes conglomerados, né? Como que eles vão inovar nessa questão, será? Olha, o que eu estou percebendo, e a gente, esse mês de outubro aqui de 2022, eu ajudei a patrocinar um documentário cinematográfico lá, que é Educação Presente para o Futuro, da Patrícia Travassos, que é uma jornalista muito legal, porque ela roda o país e vai desde o interior do Maranhão até o Rio Grande do Sul, até a periferia de São Paulo, e encontra, para nosso encantamento, como tem gente que está se reinventando e muitas vezes sem o fundo bilionário do... Né, enfim, é muito legal. Claro que precisa sempre de recurso, mais recursos, mas cara, isso é muito legal. E essa abordagem de educação que é emancipadora, né? E que puxa desde o Paulo Freire, aí, que é a esperançar, porque traz para a realidade daquela pessoa e aí ela vê significado, né? Isso é muito bonito. E quando estiver passando, sugiro que vocês assistam lá, porque dá um bom encantamento. Eu, como sou professor há uns 15 anos, já vejo, a minha faculdade é muito empenhada. Ela chama Inova, né? Entre alguns lugares que eu dou aula, né? E ela tem empenhada há anos que a gente vem lá com metodologias ativas e sala invertida, onde o aluno é o protagonista da história. Então, o professor não é o expositor que fica horas falando, mas ele faz a curadoria e vai instigando as questões, e o aluno é que vai e fala, e tem uma tarefa para se preparar, e assim vai, né? Então, todo esse processo que a gente tem visto acontecer, e com novas linguagens, né? Então, cada vez mais esses cursos, inclusive mais curtos, né? A gente está vendo nanocursos, que é uma outra coisa. Será que a pessoa vai ficar lá 2 anos para fazer o doutorado, o MBA, etc? Tem gente que sim, mas a maioria não. As linguagens dos vídeos, essa linguagem do podcast, e assim a gente vai. Cortes, né? Eu que trabalho muito com comunicação, então, às vezes você faz o programa, depois você tem que filetar ele em pequenos cortes, que daí a pessoa absorve, com o risco da superficialidade, né? Mas eu acho que são algumas das coisas que eu tenho visto e tenho praticado, implementado e ajudado, patrocinado a que isso ganhe. Porque certamente aquele modelo anacrônico de disciplinas segmentadas, 5ª, 6ª, 8ª série, aula de tal, sentar, interseccional, isso passivo, isso já está morto, né? Está morto. Eu fico na dúvida se eu queria ser dono de faculdade, porque eles vão ter que passar por uma reinvenção total, mas eu chego à conclusão que eu adoraria ser dono de faculdade, porque todas tão tradicionais, né? Aquela história de vai para a Índia, ninguém usa sapato, não vamos ganhar nada. Não, justamente porque ninguém usa sapato que a gente vai vender. Eu acho que o grande desafio das universidades, em primeiro lugar, quem são as universidades para ditar em quanto tempo eu vou ter que fazer a minha faculdade de Direito? Eu fiz 5 anos de faculdade de Direito. Eu queria ter feito em 3. Eu tenho essa possibilidade hoje? Não. Poderia ter tudo em vídeo, em audiocast. Então, eu acho que a primeira coisa as universidades precisam romper o padrão tradicional, que o Serafim muito bem disse, de ditar o tempo de aprendizagem.
Hoje você tem pessoas que aprendem mais rápido. Então, se eu quiser fazer o curso de psicologia em 2 anos, eu posso? E alguém vai falar assim, pode, você vai ter que se matar de estudar, mas você pode. Então, segundo ponto, eu acho que as universidades vão se tornar centros de prática. Eu vou muito à universidade. E quando eu entro nas universidades, é o modelo transcendental. O tablado para o professor já parecer que já tá num nível, não, um patamar superior, e aquelas 50 cadeiras de pessoas, de fantasmas, né, esperando que alguém os diga o que... E outro ponto muito importante, hoje, talvez não exista nenhum conteúdo que você por si só possa ter acesso. Se eu quiser aprender cálculo estequiométrico, né, fórmula de Bhaskara, eu entro no YouTube e coloco lá aula fórmula de Bhaskara e vem 400 aulas para mim. Cada um com uma linguagem diferente que se adequa ao meu modelo. Será que faz sentido eu pagar para um professor falar algo que eu teria acesso? Então eu acho que o grande desafio é como a universidade se reinventa no processo, ajuda as pessoas a aprenderem no tempo que elas quiserem, quando elas quiserem, da forma que elas quiserem. Vai ter que ter universidade de madrugada para as pessoas aprenderem lá. Vai ter que ter testes cada vez mais recorrentes. E não necessariamente vai precisar ter tijolo numa universidade, onde as pessoas vão lá para aprender. Que elas vão lá que elas possam ir lá para trocar. Eu acho que talvez seja um dos setores que mais vai ter que se reinventar. O futuro assíncrono também, que falam, né, do trabalho e também talvez da educação. Ubiquitous também, né? Que é onde, quando e como eu quiser. Me dá liberdade, né? Exato. Aí, Alberto, pegando um pouquinho, você já trouxe aí falando sobre faculdades, que você tem acesso e navega bem dentro desse universo. Traz um pouquinho do contexto, a abordagem da Escola do Caos hoje, dentro desse tema. É bem caótica, né? Tem que fazer jus ao nome, né? A gente simula situações caóticas dentro das empresas, em liderança e inovação. Então, como é que seria a situação se você perdesse 50% dos seus clientes? Um banco que não poderia emprestar dinheiro da noite para o dia porque aconteceu alguma hecatombe. Perdeu liquidez, né? Perdeu liquidez. Aonde você ia ganhar dinheiro, né? Então, a gente ajuda as empresas a simularem a forma que hoje, segundo uma série de antropólogos e sociólogos, é a maneira mais interessante de crescer, que é no caos, na dor. Então, todos nós aprendemos das mais variadas formas, né? Mas quando você aprende pela situação difícil, perdi meu emprego, se vira, perdi minha casa, se vira. Então, o ser humano ele se adapta a situações críticas. Só que a gente não deseja que as pessoas passem pela dor. Então, a gente simula a dor corporativa. Então, e em cima disso, a gente ajuda as empresas a prosperar. É o que a gente faz hoje, né? A pandemia validou bem isso aí, né? Quanto a gente sofreu, né? Exatamente. Um monte de líder falava, trabalho híbrido, é nada, essa turma aí vai ficar jogando, vai ficar assistindo filme, jogando baralho em casa. Muito líder engoliu a língua aí. Né? Muitas empresas batendo meta, extrapolando a meta com todo mundo em casa. É isso aí. Aumentando a produtividade. Aumentando muitas a vezes, produtividade, né? exatamente. E aí, pessoal, eu acho que uma pergunta para ambos aqui agora também. Falamos aí agora há pouco de 2040. A Algar tem um encontro de todos os executivos que se chama Algar 2100, que é justamente para pensar o futuro. Coloca a galera lá para tentar materializar algumas coisas que possam nos garantir perpetuidade, né? E aí, trazendo dentro desse contexto, quais cursos profissionais que poderão existir ou que já estão aí na crista da onda para garantir esse futuro educacional, para essa nova geração que vem diferente, né? Hoje a galera de 5 anos de idade, qual que é o curso que ele vai se deparar lá na frente que ele vai conseguir dar vazão para o seu futuro? Começa você, cara, que é o educador. Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que a resposta é mais simples do que a gente imagina. O curso hoje mais solicitado em Harvard é um curso sobre felicidade. Então, eu particularmente não acredito na bala de prata, sabe? Olha, aprenda tal coisa hoje, como o CEO disse, né? Vai aprender chinês e programação. As coisas mudam, né? Eu venho eu fiz, por exemplo, um curso de Flash. Né? Quem está nos assistindo e tem 21 anos nem sabe o que isso significa, né? Mas eu cheguei a fazer curso de DOS. Então, eu acho que tem algumas questões que se eu tivesse que escolher algum curso hoje, seria muito mais relacionado a soft skills, para você se autodescobrir, para aprender mais rápido, para ter inteligência emocional de viver num mundo raivoso. A gente vive um mundo raivoso, né? Se o Serafim tem uma perspectiva política diferente da minha, parece que eu tenho que aniquilar, eu tenho que matar o Serafim, porque ele é de um partido, eu sou de outro.
Então, a gente vive um mundo raivoso. Então, eu optaria por criar uma identidade de paz, de equilíbrio, porque a gente acaba sendo e vivendo num mundo onde a quantidade de performance dita o seu valor. E eu acho que a gente vai passar por uma transformação radical, do ponto de vista espiritual, inclusive, né? Não dá pra gente... A gente vai se aniquilar, a gente vai morrer. Então, eu investiria em soft skills, principalmente de equilíbrio, de inteligência e de aspecto emocional. Pô, eu adorei, até vou adicionar, porque seria o meu caminho de resposta. Eu sempre valorizei muito esse tipo de conhecimento para aplicar com as hard skills, etc. Né? Mas, por exemplo, em 2019, eu fiz minha segunda especialização em psicologia positiva. E esse curso era esse, a ciência da felicidade e bem-estar. De alguma forma, onde todas as questões socioemocionais que falam que a gente tem. É a gratidão, é o perdão, é a criatividade, a resiliência e assim vai. E a colaboração. São coisas importantíssimas, né, para a gente no processo de autoconhecimento, depois para conseguir fazer um bom impacto no mundo. Então, de ter escuta ativa, quando eu estou lá no meu grupo com o Alberto participando do meu time, eu estou presente, eu estou escutando, eu estou conseguindo fazer, inclusive para os introvertidos, líderes, eles sabem proporcionar, estimular, porque não é só ele, é o grupo que faz, segurança psicológica. E a segurança psicológica com confiança, entre elas, cada um ser do jeito que quer, etc. Mas é também ter voz, inclusive aquele que é o... Dar voz, né? Dar voz. Exato. Mesmo para aquele que é introvertido e tímido, etc. Mas quem está atento ali e tal, consegue trazer o pessoal para o jogo. Então, essas coisas eu acho muito importantes. E gosto sempre, quando a gente está falando de futurismo, de transformação, de trazer esse pilar, para mim sempre o alicerce aqui na minha vida, na minha empresa, sempre foi o principal pilar, que é a ética. Porque quando a gente pode fazer mil coisas. Nossa, o robozinho ou o IA vai fazer isso, aquilo, etc. Para muitas coisas, meu filho, que é uma pessoa com deficiência, cara, se tivesse um remédio, ou se tiver um suporte, um exoesqueleto, cara, faz isso aí ontem, a gente quer... Ou várias outras coisas, seja para falar, eu quero o meu pet para ele viver melhor, ou se ele se perder como a minha gatinha que sumiu. Cara, se eu tivesse isso, eu saberia onde está e atrás. Mil coisas, hein? Financeiras, etc. Importante. Mas tem coisas que a gente não deveria querer. Não tem esses princípios filosóficos, o Cortella gosta de falar... acho que está na Bíblia, né? Isso aí, tipo, nem tudo que eu posso me convém. Pô, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Convém a gente fazer algumas transformações que causem mais desigualdade, ou que criem serviços que adoeçam as pessoas, ou que deprimam as pessoas, que aprisionem elas ficam o dia inteiro ali recebendo pushes e aí não sei o quê. Eu discordo. Então, eu acho que a gente sempre tem que criar essa consciência para usar todo o poder da tecnologia, mas para ter um bom impacto no mundo, né? E um futuro sustentável, com toda a visão do que sustentabilidade representa, que não é meio ambiente só, mas é tudo, né? Da saúde integral, relações saudáveis de competição e assim por diante. Engraçado, né? Esses dias eu tendo um bate-papo com a minha esposa, ela comentou que talvez num futuro as pessoas vão precisar ser analógicas. Para se libertar, né? Para se libertar, né? Então, o pessoal menor aí talvez vai ter que ter uma forma de ensinar ela a ser analógica, porque ela já vem digital. Eu tenho um amigo que chegou para mim esses dias e falou assim, agora todos os voos, com o advento do 5G, todos os voos você vai ter internet gratuita, né? Sim. E vai ter... E que legal, ele falou, que inferno, porque é o único momento... que você eu sou obrigado, tá offline. Eu estou offline e agora nem é isso, né? Parece enredo de ficção científica, onde vai ter aqueles resistentes que vão morar lá no meio da floresta, o admirável mundo novo lá. Olá. Exato. O E Jones. um outro relato interessante que eu vi esses dias também, que parece que no buscador, né, do Google, na Inglaterra, o que se buscava mais era como fazer amigos. Cara, isso é muito forte, isso é muito triste. É muito triste isso, né? Então é por isso que essa relação humana ela tem que vir mais à tona, principalmente dentro do mundo corporativo também. Só uma observação interessante, né? Esses dias eu estava conversando com um bombeiro, né? Eu converso com um monte de gente, conversando com um bombeiro, ele disse, e aí, mas tem muito fogo em São Paulo? Você é chamado, né? Porque ele estava com a escada Magiros, aquele caminhão, né? Que a gente... brinca quando criança. Eu falei assim, você usa muito isso aí? Ele falou assim, não, o número de casos que a gente é chamado é suicídio. Então, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio.
pessoas de todos os ramos, de todas as classes sociais, tem gente que pula da ponte, pula do prédio, se mata com remédio, das mais variadas formas. E a gente está dando pouca importância para isso. Teve o Setembro Amarelo, a gente falou bastante sobre suicídio, né? Em prevenção, obviamente, mas eu acho que isso é algo que tem que estar na pauta das empresas, nas nossas pautas, é algo que a gente precisa discutir muito. Fantástico. Sem dúvida. Fantástico. Bom, pessoal, nós estamos aí caminhando para o fim já, né? Eu acho que tivemos aqui grandes interações, eu acho que um assunto extremamente da pauta hoje, mas acho que cabe mais uma última pergunta aqui, que é a questão de intraempreendedorismo. Fala-se muito em retenção de talentos, né? Então, hoje o mundo corporativo está vivendo aí essa... pessoas saindo por R$50 a mais ali, R$100 a mais, fica um mês no trabalho, já recebeu uma proposta. Como que as grandes empresas, vocês que estão dentro do mundo corporativo, qual que vai ser a bala de prata ali para uma empresa garantir, pelo menos, hoje a gente não existe mais em pessoa de 40 anos de empresa, 30, mas tudo bem, mas que retém ela ali, né? Não, Ainda. não, mas por muito você está em 20 e poucos, né? Não, tá dentro do padrão. Mas que retém aquele talento para ele gerar valor e acho que tem que ser win-win, né? A empresa tem que dar valor para o cara dá valor para a empresa, né? E o intraempreendedorismo pode ajudar isso? Trazer essa questão de inovação, enfim. Total. Eu vou te dizer assim, Marco, que não tem bala de prata, hein? A gente vai concordar, não existe bala de prata. Mas, assim, a 3M, onde eu passei boa parte da minha carreira, junto com outras carreiras, que eu já antecipei o mundo contemporâneo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela é um das primeiras empresas que consagrou essa história lá. Nos anos 50, a gente criou uma lei que a gente fala, a regra dos 15%. Dedicava, cada funcionário tinha uma manhã por semana para pegar um projeto que ela queria fazer, não que estava no pipeline, etc. Muito legal. E o nosso CEO histórico, ele falava lá que, assim, a frase que às vezes eu passo em algum lugar e o pessoal tira foto, contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Pô, o que ele queria dizer isso aí? Cara, se eu quero crescer, eu preciso não ficar aquele líder autocrático e centralizador e microgerenciador, saber que você entrou às 8, saiu, o que você fez? Mostra pra mim o que você... Isso não rolava, ele fez isso em 1948, hein? Mas hoje a gente fala que não rola isso aqui. Por quê? Então, e aí eu estudando psicologia nesses últimos anos fui entendendo. Existem teorias de psicologia que já falam que um dos itens é a autonomia. Quando você dá para o ser humano autonomia, ou ele pelo menos sente que faz parte daquela decisão, tem voz, ou pode liderar um projeto. E a minha empresa sempre fez isso. O trainee acabou de entrar, ele já está liderando o projeto. E eu, muitas vezes sempre senti que estava né, com a impressão de que eu estava liderando, pelo menos, ou realmente estava, assim, co-liderando com pessoas. Isso é fantástico para a tua sensação de bem-estar, de realização, de autorrealização. Lembra do Maslow lá, que é um dos caras? E isso é muito importante. Mas não basta. Então, com certeza, intraempreendedorismo ou dar autonomia para líderes de alta performance é chave, obrigação. Mas tem pelo menos outros 3 que aí eu vou passar bem rápido lá quando a gente fala assim, a ideia de estimular os colaboradores a se desenvolverem sempre, seja concursos, etc., chama a Escola do Caos, etc., ou vai lá e cria cursos internos, ou valoriza que a pessoa está fazendo coisa fora por conta dela, etc., porque é uma tendência do ser humano, sempre a expansão. Então, mesmo que seja mudanças, às vezes, horizontais, não é sempre vertical, você promove, não. Às vezes muda de função, aprende novas habilidades, faz novas conexões, muda de mercado. Fantástico, você se sente com bem-estar, em movimento, como um ser humano precisa para estar com a saúde integral. Afiliação, pertencimento, conexão, isso é vital. Então, quando você está numa organização, o ser humano gosta, né? Ser humano gregário. Ele quer fazer parte do clube, da turma da sala, da empresa, daquela marca, daquela causa, daquele movimento. Então, nós, como empresas lá, a gente tem que criar esse ambiente de momentos, mesmo colaborando remotamente, mas criando esses momentos de vínculos, de confiança e de colaboração e de criatividade e assim por diante. E um último, que ficou mais famoso nesses últimos tempos, aqui nessa década, mas tem gente que estuda isso há muito, que é a história do propósito ou do significado. Né? A gente, ser humano, ele se move, se inspira, se motiva quando eu tenho uma causa. Então, nós nas organizações, nos nossos departamentos, a gente tem que fazer essa
interpretação como líderes e na equipe, para dizer, por que a gente está fazendo isso aqui? Escrevendo esse livro, vendendo esse telefone, vendendo essa garrafa d'água, esse celular, esse serviço telefônico. Bom, é porque aí você vai construindo com autenticidade, mas isso movimenta muito. Então, eu dei não uma, mas umas 4 balas, que não são as únicas, mas são muito importantes para a gente reter, talvez não mais por 30 anos, mas enquanto for bom para todo mundo naquela experiência. Boa. Eu concordo com todas elas. Eu acho que os líderes são muito culpados, né, por essa questão. E eu acho que as empresas vão ter que desmistificar essa questão de reter talentos. Reter me dá sempre uma sensação de eu tenho que colocar uma cerca para ele não fugir. Eu tenho que toda hora proteger para que ele não vá embora. Eu acho que a grande questão é que as empresas se tornem hábeis formadoras de talentos. Se você formar talento, você não precisa ficar se preocupando o tempo todo em ter que reter e colocar uma cerca, uma grade para isso. Eu acho que a gente só retém talento porque a gente tem medo de que ele leve um capital intelectual, capital relacional, e a gente tem que criar algumas travas, né, alguns alarmes de incêndio para tentar fazer as pessoas ficarem dentro da companhia. Hoje, o colaborador, ele não é propriedade da empresa, ele não é propriedade da concorrência, ele é dele mesmo. Ele vai e volta quando ele quiser. Você pode criar uma baita política de retenção de talento, se ele quiser ir embora, ele vai. Se ele quiser fazer um sabático, se ele quiser abrir a empresa dele, ele vai embora. Então eu me preocuparia menos com a energia de reter talentos e sim formar talentos. Aí eu acho que as pessoas vão querer ficar. É uma forma até antiquada de dizer, né? Reter, né? Parece que você está querendo dominar a pessoa, trancar a pessoa, né? E dentro dessa ótica de futuro, totalmente é o aberto, é o que você trouxe. Hoje as pessoas, não faz sentido para mim, estou desligando embora, aqui, né? Tchau, muito obrigado. Pessoal, acho que percorremos aí dentro de um escopo interessante de trabalho, de futuro, de relações humanas, de visões de vocês. Mas aí, para despedir, para a gente finalizar aqui nossa primeira edição do Brain Session, eu queria deixar que vocês fizessem um relato do momento de vida que vocês estão hoje, falar um pouquinho do seu livro e você também, Alberto, deixar algumas palavras finais aí para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Porque vai no YouTube e vai para as nossas canais do Spotify e tem um outro canal do YouTube, Spotify e do Deezer. Exatamente. Bom, eu agradeço, fico muito feliz. Esse é o 60 dicas para se destacar no mundo corporativo. Fica a dica aqui para que você leia, apesar de que hoje a gente tem uma quantidade enorme de alternativas de se desenvolver. Eu gosto muito de livro, né? Como vocês puderam perceber, fica a dica do livro. A minha mensagem final é que a gente consiga equilibrar rigor e generosidade. Tem coisas que a gente está sendo muito generoso e tem coisas que a gente está sendo muito rigoroso. Eu acho que essa flexibilidade que a gente tem que ter, conosco mesmo, inclusive, né? De cuidar da saúde, cuidar do nosso sono, da alimentação, é fundamental. Trabalhar, a gente está ouvindo as pessoas falarem muito de alta performance, mas no fundo, a gente está vivendo doenças críticas como burnout, estresse, doenças das mais variadas. Então, eu acho que é interessante, né? Porque a minha mãe faleceu recentemente, né? E ela sempre ia no supermercado, conversava com as amigas, né? E foi muito interessante porque logo na semana que ela morreu, eu refiz o percurso dela, né? Algumas vezes. E ia no mesmo supermercado e olhava ao meu redor e tudo continuava a mesma coisa. Só ela que não estava ali. Então, a nossa passagem por esse planeta é muito curta. Agregue valor na vida de alguém, faça alguém sorrir, faça a diferença. Porque a sua vida não vale o KPI. Né? Então, somos humanos, né? Somos humanos. Sejamos felizes. Exatamente. Por favor, Serafim. Poxa, e eu também agradeço demais o papo gostoso com vocês e eu pensando aqui na minha vida e o que tem sido... Eu sou um defensor muito dessa visão multipotencial do ser humano. Então, sempre quando me apresentava, esse aqui é o cara da 3M. Eu tenho orgulho de ter feito uma carreira, mas eu não sou o 3M, né? Eu sou só 3M. Eu sou muito mais. Eu sou músico, eu sou um apaixonado, curioso por criatividade, eu sou palestrante, eu sou professor, eu sou pai do Gabriel. Enfim, faço... Agora, meu filho... Ele começou a fazer uma competição paralímpica esse tempo. Eu virei operador de rampa de bote paralímpica com ele. Então, assim,
eu gosto de quando posso se mostrar. E todos vocês que estão vendo, escutando a gente, assim, tem 1000 talentos. Então, e vem muito, às vezes, essa história assim, não, para você ser o cara da unicórnio, foco. Claro que tem que ter foco, mas às vezes eu vejo com uma noção assim tão superficial e distorcida, cara, porque assim, o fato de eu me abrir para tantas coisas, é tão importante tocar piano para mim e compor com meu amigo lá e fazer e tocar para alguns colegas em alguns lugares, é tão importante do que gerar uma palestra, ou gerar um produto, ou criar ou alguma coisa ao lado do meu trabalho. É várias coisas que alimentam a gente como um ser integral e feliz, e quando você está assim, motivado, inspirado, aí você chega nas várias dimensões e as várias conexões, portas que você abre para conhecer universos e conhecer pessoas. Então eu sempre estimulo as pessoas. E nessas trajetórias das várias coisas que a gente vai cultivando, eu fiz esse livro, que é um livro bem corporativo, né? O Poder da Inovação. Como é que eu faço minha empresa... Mas ao longo desses últimos anos, eu fui caminhando cada vez mais para o indivíduo, né? O crescimento individual. Então, o meu segundo livro, que deve sair agora, é sobre essa visão da gente jogar a criatividade e os talentos para impactar o mundo. Então, eu sempre falo assim, música dos Titãs, não sei se vocês gostavam lá, mas eu pulso ainda, pulsa. Uhum. Então, seja num relacionamento, no teu casamento, eu me divorciei um tempo, então, pulso ainda pulsa. Na 3M, será que o pulso ainda pulsa no que eu faço, etc. Em tal lugar, a gente tem que ficar movimentando. E não é de uma forma super, né, leviana e rápida e, não gosto disso, paro, que nem acusam muito a geração. Não é, mas você não pode ficar letárgico, inerte, né, passando a vida curta ali e tal, e sem impactar. Então, quando a gente percebe isso, a gente precisa... Aí volta no processo de autoconhecimento, que, de novo, estou estimulando todo mundo, que é o grande segredo. O que te interessa? O Lenine, ele fala lá, eu faço uma música quando eu vejo algo que me comove ou incomoda. Então, eu, por exemplo, quando eu vou lá com meu filho, negócio de deficiência, fomos participar de 600 atletas com um monte de família, de pessoas com deficiência. Cara, aí eu fui trabalhar na REIS, que é uma rede de inclusão, né? Rede empresarial de inclusão social para promover a empregabilidade. Por quê? Isso hoje me inspira, me comove e às vezes me incomoda com umas coisas. Então eu vou lá e dedico energia. E é uma energia boa e a gente realiza. Então dei um caso, pode ser dentro da organização, os grupos de diversidade ou os movimentos de sustentabilidade ou um projeto de transformação tecnológica. Ou seja, o que comove, o que inspira vocês? Vê se o pulso pulsa e joga esse tempo para valer a pena impactar o mundo. Fantástico, gente. Aqui eu me despeço com essa frase bem interessante do pulso ainda pulsa. Esperamos que conseguimos aqui impactá-los de alguma forma com essa relação de trabalho, futuro, pessoas, e desejo aí a todos muito obrigado. Brain Session continua na próxima semana. Muito obrigado. Até mais.